E de lá para cá, 2016. vocês acham que houve uma evolução na Houve. qualidade do preparo da carne e até chegar na mesa das Eu pessoas? acho que de um modo geral, assim, as pessoas começaram a querer saber o RG do boi, querer entender, pensar mais em qualidade, não em quantidade. Isso é uma das coisas que também a gente começou a pregar, a falar, a comentar. Na verdade, existe um boom do churrasco que começou em 2016. 2015, De 2015 para 2016, e com esse reality show de churrasco brasileiro, porque antigamente tinha muito esses reality show de churrasco americano. Então, o churrasco brasileiro era sempre aquela coisa de grelha, nunca ninguém dava muita atenção para ele. Por quê? Porque eu falo, o churrasco é uma coisa natural do brasileiro. A galera nasce, todo homem nasce aprendendo a fazer churrasco e jogando futebol, teoricamente, né? Sim. Então, assim, então era uma coisa muito natural. Então, se você falasse pra alguém, vou te dar uma aula de churrasco, o cara vai falar, vai me dar uma aula de churrasco. Aquela famosa história, né? Nasce, cresce jogando bola, faz churrasco Assando e tomando uma carne. cerveja, É né? isso, então é isso. muito natural. E aí, com esse reality show, a gente começou a perceber o interesse das pessoas em entender algumas coisas diferentes do churrasco. Por quê? Porque antigamente você ia no açougue, você pedia carne para bife, carne moída, carne de panela e bife para churrasco. Aí, de repente, começaram a pedir os cortes para churrasco. A picanha, que é o conhecidíssimo, todo mundo... Quando você fala, um corte de churrasco, picanha. Hoje em dia, as pessoas já têm um número gigantesco de cortes. Eu gosto de fraldinha, de ancho, de chorizo, e vai que vai, de vários cortes. Antigamente, não, era contrafilé e picanha. Então, assim, as pessoas começaram a se interessar, por quê? Porque esses programas de televisão começaram a mostrar outros cortes de carne. E aí as pessoas começaram a ficar curiosas, mas que corte é esse? Mas, poxa, mas eu vou pagar R$200 no quilo de uma carne? Isso existe? Então, a gente veio para quê? Para começar a desmistificar algumas coisas que as pessoas estavam vendo e não sabiam o que eram. Vocês conseguem salvar um mau corte de uma carne? Vamos lá, então assim, não existe mágica. Quando alguém pergunta pra gente qual é o maior segredo para um churrasco perfeito, é uma matéria-prima de qualidade. Então assim, não existe churrasqueiro bom com carne ruim. Não adianta porque não é mágica. A única coisa que a gente consegue fazer é pegar alguns cortes que não são tão difundidos e fazer esse corte para a pessoa. Hoje a gente come a 100 na churrasqueira. Coisa Grelhado, né? Porque o A100, ele virava o quê? Carne de panela, né? Então, a gente já tem melhoramento genético, nutrição, que faz com que a carne desse animal seja macia o suficiente, saborosa o suficiente para você poder grelhar. E normalmente quais são as carnes assim melhores para o churrasco? A picanha ou... Na verdade, qual o melhor boi pro seu churrasco, na verdade? Porque assim, se o boi é bom, qualquer corte dele é bom. Então, hoje a gente fala muito de... Existem dois tipos de carne no mercado. Commodity, que é aquele que vende um montão, que vamos falar assim, é o que todo mundo compra no mercado, no dia a dia. E tem a linha mais premium, que são animais selecionados. Normalmente, essa linha mais commodity são linhas de boi Nelore, que é aquele quando você pensa num boi, você pensa nele, que é aquele que tem a fotinho lá no açougue e tal, que tem e o Que cupim. tem o cupim. Quando a gente vem falar de um outro tipo de carne, que é essa mais premium, a gente já vai partir para uma linha mais Angus ali, uma linha que não tem cupim, é um boi que não tem cupim. Então, essas diferenças, as pessoas começaram a ficar curiosas. Então, assim, quando você fala para mim, Aline, o que é uma carne boa para o churrasco? Então, a carne boa para o churrasco é uma carne bem selecionada. Então, por exemplo, você vai no mercado comprar uma carne, se você souber escolher essa carne, você vai ter muita vantagem em relação a quem não sabe escolher. Porque você vai lá pegar um pacote de carne no vácuo, vai olhar para ele e vai falar, será que essa tá boa? A Joana é ótima de escolher carne no mercado, porque, assim, às vezes tem umas promoção que a gente vai lá procurar... contra filé, beleza. Mas ela pegando peça por peça e entendendo a anatomia da peça, a gente acha bife ancho no meio do contrafilé. E paga um preço E paga muito o mais preço do em contrafilé. Então, assim, quando a gente fala de qual carne escolher para o meu churrasco, sempre que você quiser pensar em carne boa para o seu churrasco, você tem que pensar em alguma coisa mais... existem os cortes do dianteiro e os cortes do traseiro do animal. Os cortes da parte da frente do animal, teoricamente, são mais rígidos, a carne é mais dura. E os cortes traseiros são mais... mole, né? São mais macios. Então, assim, se você está falando num açougue onde você não tem uma seleção, não sabe se a carne é Angus, se não é, vai mais ali para os cortes do traseiro. Como saber no lugar que você vai comprar se essa carne é uma carne selecionada ou ela não é uma carne selecionada? Porque o que tem por aí...
é muito açougue, né? Sim. Mercados. Então, como você sabe o lugar certo para comprar? Existem 1 milhão de métodos e que exigem também experiência, né? Para você pegar tamanha seleção, precisa ter bastante experiência com a carne. Mas o básico hoje em dia, as carnes que estão a vácuo, elas têm uma separação já. Eles têm uma rotulagem diferente. Eles costumam colocar no rótulo falando, esse é um boi britânico, tal. Até porque tem um valor agregado atrás disso. Por mais que, por exemplo, existem Nelores que foram tão bem criados quanto os Angus, que dão uma carne de excelentíssima qualidade. E ele vai estar rotulado isso para que você tenha essa percepção. Você não precisa ser PhD em carnes para você saber disso. E quando a gente fala de açougue de bairro, aí já fica um pouco mais complicado. Porque é um açougue de bairro, normalmente Precisa ele faturar, recebe... né? Precisa... E ele a margem recebe, dele é bem pequena. É pequena e ele recebe a carcaça. E aí, para você perguntar para o açougueiro, mas essa carcaça era do quê? Com quantos dentes ele foi abatido, que diz a idade do animal? O açougueiro não vai saber. Nem saber, né? Entendeu? Então, fica mais complicado. Então, eu prezo muito... por qualidade também, pensando em maturação, em conservação. Então, as carnes embaladas no vácuo, a gente tem uma sanidade, né? Ela está sanitariamente melhor do que uma carne pendurada. Ela pode sofrer uma maturação, que hoje a gente busca mais carnes macias. Óbvio, o sabor também é importante, mas a carne macia, segundo muitas pesquisas, é a primeira questão de a qualidade. paladar de quem não conhece muito de carne, ela estando macia, ela fala, nossa, essa carne tá muito boa. A grande questão é essa, o brasileiro ele gosta de carne macia, ele não tem necessidade de uma carne saborosa. A gente que começa a trabalhar com carne, a gente consegue entender o sabor da carne. Então, por exemplo, você fala assim, vou fazer um churrasco, tô com dúvida em que carne levar. Entre você ir no açougue e escolher uma peça pendurada no açougue, ou você ir comprar uma peça a vácuo, vai na vácuo por quê? Porque a peça a vácuo alguém já selecionou ela para você. E outra, na peça a vácuo você tem um selo do CIF, que é o selo de inspeção federal. O que acontece com isso? Quer dizer que aquele boi foi abatido em ambiente sanitário adequado, que ele não sofreu nenhum tipo de trauma. Porque o pessoal então, fala cuida muito... do bem-estar animal, Exato, né? bem-estar animal, toda essa parte.